Boa tarde. Aqui é Nelson Barreto, falando em conexão com Roma, com o nosso correspondente, o jornalista Federico Catani, de Roma, do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, para saber notícias como é que foi o lançamento do documento final do Sínodo da Amazônia e a missa de encerramento. Boa tarde, Nelson. Hoje, dia 27 de outubro, terminou o Sínodo da Amazônia com uma missa celebrada pelo Papa Francisco em São Pedro. E ontem, 26 de outubro, foi publicado o documento final do Sínodo, ou seja, as propostas que os padres sinodais apresentam ao Papa. E o documento confirma, infelizmente, todas as piores previsões. Destaco os pontos principais, claro, são muito mais, mas agora destacamos os principais. O documento final abre a ordenação de homens casados, ou seja, os viri probati. Propõe de continuar a falar do diaconato feminino, que por enquanto fica em suspenso, mas os cardeais e os padres sinodais querem continuar a falar deste assunto. O documento final fala da introdução do pecado ecológico. Os padres sinodais propõem mudar, cambiar a teologia moral, introduzindo o pecado ecológico. Defende também o bom viver dos povos indígenas, a demarcação dos territórios indígenas e rejeita, entre aspas, uma evangelização colonialista. O que é uma evangelização colonialista, eu não sei, mas, enfim. O documento final também apoia todas as teorias do ambientalismo catastrofista sobre a Amazônia, e, no último ponto, pede a introdução de um rito amazônico, com suas regras, seu direito, etc, etc. Senhor Catani, falando hoje, dia 27 de outubro, com Roma, essa soberania da Amazônia continua ameaçada. Uma linguagem velada, eles dizem que a floresta amazônica é o coração biológico para a Terra, cada vez mais ameaçada. Ora, o professor Molhon mostrou isso, que a floresta amazônica, ela existe porque chove, não é a floresta que faz chover. A chuva vem da umidade dos oceanos. Em segundo lugar, diz que precisa com urgência uma nova direção que permita salvá-la. Que nova direção é essa? Seria a tal governança internacional, o triplo A? O triplo A, que eles falam de uma faixa enorme, pegando desde os Andes, a Amazônia e o Atlântico. E por último, essa questão do Pachamama, quer dizer, como é que ficou a questão esse rito amazônico? Vai ter o ídolo do Pachamama, um ídolo que até os índios já tinham abandonado, e esses novos missionários comunistas querem ressuscitar? Fale um pouco sobre isso, sobre o sumiço do Pachamama. Senhor Nelson, por incrível que pareça, chegamos ao ponto lamentável de um Papa que pede desculpa por as imagens da Pachamama tiradas no rio Tíber, no Tíber. Os senhores lembram-se desse ato de heroísmo, não? Que pode ser fora da lei, isso é certo, mas foi um ato de desagravio, diante dos ritos pagãos que tiveram lugar na igreja de Santa Maria em Traspontina e na Basílica de São Pedro mesma. Bom, ontem, sempre, dia 26 de outubro, o Papa pediu desculpa como bispo de Roma e levantou a hipótese
de levar essas imagens da Pachamama na Basílica de São Pedro para a missa final de conclusão do sínodo. Disse que era o cardeal Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, que tinha que pensar um pouco se levá-la ou não. Não levaram as imagens, talvez porque tem medo de uma reação popular, porque evidentemente muitos católicos ficaram espantados com essa exaltação do paganismo. E falou muito bem, 2 dias atrás, o cardeal Müller, Gerhard Müller, que disse que o grande erro não foi jogar as imagens da Pachamama no Tíber, mas o erro e pecado foi deixar entrar, trazer esses ídolos nas igrejas. E isso é um pecado grave. O cardeal Müller disse que é um pecado grave e um crime contra a lei de Deus. Essa é a diferença entre tirar essas imagens no Tíber e deixá-las entrar nas igrejas. É inacreditável, realmente. Socatani, outro fato simbólico, mas que representa muito, esse tal Pacto das Catacumbas, uma renovação de um pacto comunista feito por Dom Helder Câmara e mais 40 bispos na época, e agora renovado. O senhor podia explicar onde foi feito isso em Roma? Sim, na manhã do domingo 20 de outubro foi assinado novamente o Pacto das Catacumbas. Esta vez foi chamado Pacto das Catacumbas pela Casa Comum, renovando o pacto de 1965, assinado por 42 padres conciliares e liderados pelo Dom Helder Câmara, o Bispo Vermelho. E esta vez, durante o sínodo, a novidade é que não foram somente os padres sinodais a assinar o documento, mas todos os participantes que participaram na missa, nas catacumbas de Domitila, então sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos também, e afirmaram a sua adesão ao pacto em prol da Casa Comum. E eram presentes também representantes da Igreja Anglicana e da Assembleia de Deus. Como estava dizendo, a cerimônia de assinatura teve lugar nas catacumbas de Domitila, e a missa, a assinatura foi dentro da missa celebrada pelo cardeal Ummes. E o cardeal Ummes, isso é importante sublinhá-lo, estava usando a estola que pertenceu ao Dom Helder Câmara. E ele disse que essa estola é uma relíquia, é uma relíquia e rezou praticamente o Dom Helder Câmara. Disse: Dom Helder nos dá um grande exemplo, nos lembra do Vaticano II e de toda a obra que o Vaticano II fez. Nós sabemos, continuou o cardeal Ummes, que esse sínodo é produto do Vaticano II. Ele é o fruto do Vaticano II, é um levar a efeito o Vaticano II. Isso é muito importante, disse o cardeal. É muito importante a gente ver essa referência, essa relação que tem. Ou seja, que o sínodo, os frutos do sínodo são os frutos também do Vaticano II. E isso é muito importante, prestar atenção, porque, bom, o Pacto das Catacumbas foi, na época, em 1965, um pacto para uma igreja pobre, uma igreja, de feito, que era ligada à mentalidade, à doutrina comunista, não foi nada mais.
E agora é uma transformação, não? Uma mudança. Não se pode, já não se pode falar muito do comunismo, mas um pacto que fala da nova máscara do comunismo, não? Que é o ecologismo. É por isso que é Pacto das Catacumbas e pela casa comum, porque o tema ambiental, ecológico, tem um papel muito importante no pensamento agora destes bispos. Muito obrigado, Sr. Catani. Com essas informações de Roma, o que só vem confirmar as piores previsões que o professor Plínio Correia de Oliveira fez em 1977, publicando o livro Denúncia, que já diz tudo: Tribalismo indígena, ideal comuno missionário para o Brasil no século XXI. Não é só o Brasil, agora está sendo para a igreja no século XXI. É lamentável ver essa apostasia, essa promoção da revolução, da teologia da libertação, teologia indígena ecológica, que é a nova face do comunismo. E nos faz lembrar como foi as palavras de Nossa Senhora em La Salette, né? Que Roma perderia a fé e se tornaria sede do anticristo. Mas temos confiança que Nossa Senhora em Fátima disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Rezemos, portanto, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que saberá esmagar essas heresias e, como foi previsto também, nosso congresso a Convenção Internacional feita em Roma no dia 5 de outubro, o senhor Ureta, nas palavras finais, diz: não podemos permitir que o gênero humano, criado à imagem e semelhança de Deus, redimido pelo sangue precioso de nosso divino Redentor e, portanto, Rei da criação, seja reduzido à condição humilhante de um mero elo da cadeia ecológica, injustamente acusado de ser predador da natureza e promotor irresponsável de um apocalipse ambiental imaginário. Deus não é a Mãe Terra, Deus Criador. Além disso, se por um misterioso projeto da providência haverá um eclipse do ensino oficial da Igreja e uma aceitação clara ou ambígua das heresias da teologia indígena, nossas vozes continuarão proclamando as verdades da fé, como as milhares de estrelas cujo brilho aumenta quando o céu escurece durante eclipse solar. Além disso, fortalecidas pela declaração profética de resistência de Plínio Correia de Oliveira, nossas almas continuarão resistindo à aplicação concreta das medidas infelizes que possam resultar deste sínodo. É a graça que desejo para todos nós e peço ao único Deus verdadeiro, da única Igreja verdadeira, através da intercessão de Nossa Senhora do Rosário, vencedora de todas as heresias. Amém. Uma boa tarde, Sr. Catani. Até mais.